Ora viva! Sejam todos bem-vindos ao podcast Alta Dimensão. E temos aqui no nosso podcast hoje uma convidada. Ela que é a primeira menina a ser convidada para estar aqui no nosso podcast Alta Dimensão. Ela chama-se Jéssica Antônio. Alta Dimensão. Jéssica Antônio, que é aluna universitária, é professora e também é pregadora. E ela está aqui para falar-nos de um tema muito pertinente. Esse tema aqui é conversão na juventude. Deixa a pessoa velho ou velha. É mito ou é verdade? Então vamos falar sobre esse tema aqui muito interessante. A dizer também que o nosso podcast tem a produção da Demetrio News e temos o apoio da MRM, que é o Ministério Remanescente Metanoia. Assista os nossos cultos em online 24/24 no seu computador ou no seu smartphone. Siga-nos nas redes sociais: Facebook MRM Angola, YouTube MRM Angola, Instagram MRM Angola. Ministério Remanescente Metanoia. O nosso lema é avançar. Nosso alvo é Jesus. Muito obrigado, Jéssica Antônio, por aceitar o nosso convite para estares aqui no podcast. Obrigada eu pelo convite, é um prazer para mim estar aqui no podcast e falar de um tema muito pertinente, de um tema muito interessante. Ok. Então, Jéssica Antônio, uma pergunta que não se quer calar. Muitas pessoas dizem que quando você se doa para Deus, quando a juventude, a pessoa fica velha, fica sem brilho, não pode mais se arrumar devidamente, não pode mais cheirar bem, já não pode se vestir bem, porque a igreja te tira esse direito de ser uma pessoa bem tratada fisicamente. Não, a pessoa quando se torna cristão nunca se torna velha. Porque ser cristão, em primeiro lugar, nós precisamos saber que ser cristão é ser renovado, ser nascido de novo. E uma pessoa que nasce de novo nunca se torna velha, se torna mais jovem ainda. Portanto, a sociedade em geral, e não só, até mesmo dentro do seio cristão, as pessoas têm esse conceito de que quando a pessoa se torna cristão na fase da juventude, se torna velha. Nós precisamos primeiro ter atenção do que é ser cristão. Precisamos ter atenção de quem nós somos em Deus. Primeiro é que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Deus. Então nós herdamos as bênçãos de Deus, herdamos a prosperidade do nosso Pai. E nosso Pai sendo próspero, Ele sendo nós a imagem e semelhança de Deus, nós também somos prósperos. Então a prosperidade também se reflete naquilo que nós apresentamos como material, não é? O bem-estar social também tem muito a ver com a apresentação, com bem se organizar, com bem vestir, não é? Com bem cheirar, não é? Também tem a ver muito com o nosso autoestima. Então quer dizer que vestir bem não é mal? Não, vestir bem nunca foi mal, nunca será pecado. O Salomão, quando fala de vaidade, ele não se refere à vaidade de quanto a vestir ou de como cheirar. Ele fala de vaidade no sentido de todas as coisas materiais, tanto no âmbito, né, social, não é? Como também no espiritual. Nós sendo cristãos, nós precisamos ter a atenção de equilibrar as coisas. Vaidade, tudo é vaidade. Salomão quer falar que colocar os bens materiais em primeiro lugar, né? Isso é que se torna vaidade. Apegar-se nas coisas materiais, apegar-se nos bens, apegar-se nas coisas e tornar isso como um Deus. Porque Jesus, quando fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, ele está a falar que as promessas dele nas nossas vida vai se cumprir. E se nós buscamos Ele em primeiro lugar, nós precisamos ter posse das promessas dele de prosperidade, não é? Ele promete vida em abundância. Então é nesse sentido que nós precisamos ter atenção que essas coisas são para nós. Então, como seres cristãos, como filhos de Deus, nós é que deveríamos ter probabilidade de 100% receber os bens de Deus. Isso se reflete também se reflete exatamente no nosso bem parecer, não é? É importante. Certo. E quando as pessoas dizem que... já ouvi pessoas a defenderem temas do gênero que... Naquela época não existia perfume, não existia cabelo brasileiro, não existia pestana, nem essa coisa de pintar unha. Então essa coisa de agora é tudo coisa do mundo, isso leva à destruição. Como é que tu respondes a essas questões? Se nós compararmos aquela época com esta, nós vamos notar que nessa época até é menos do que na época passada. Porque a Bíblia fala claramente de que os reis naquela época e as rainhas, e não só, vestiam-se de ouro, vestiam-se de bronze, vestiam-se de roupa de linho. E naquela altura eram as roupas mais caras que existiam. Até o mesmo Salomão, que escreve sobre vaidade, ele foi um dos reis mais e mais
mais ricos naquela época, né? Foi o rei mais rico naquela altura, né? E ele vestia roupas muito, muito caras. A sua esposa vestia roupas muito caras. As suas concubinas também vestiam roupas muito caras. Seus filhos vestiam roupas caras. E isso nunca diminuiu a espiritualidade de Salomão. Obviamente que nessa altura tem ocorrido alguns exageros, né? Por isso é que muitos dos nossos pastores têm aconselhado a não exagerar, para não escandalizar o povo de Deus, não é? Mas precisamos ter atenção que equilibrar as coisas é o mais importante, não é? É só não exagerar, é só não criar escândalo na igreja, porque diz a palavra que o irmão que escandaliza o outro está a pecar, não é? Então nós precisamos equilibrar as coisas, mas tomem atenção ao vosso bem-estar social, ao vosso bem-estar, não é? Do físico também, e ao bem-estar também psicológico, porque isso tem muito a ver com a psique da pessoa. O autoestima mexe muito com a psique da pessoa. Então, se nós estamos bem com a nossa autoestima, nós vamos estar bem psicologicamente também. Põe um bom perfume, põe uma boa roupa, põe um bom humor, não é? Organiza o cabelo, veste-se bem. Até porque os nossos irmãos atualmente na igreja, né, são eles que dizem para as irmãs para não serem vaidosas e tal, mas são eles que vão buscar mulheres fora. São as nossas irmãs que vão buscar homens fora, porque não encontram homens bem organizados dentro da igreja, não encontram mulheres bem organizadas dentro da igreja, então tendem a procurar fora aquilo que não encontram dentro. Por isso é que há muita situação, muito caso de julgo desigual por causa disso. Então nós precisamos, no nosso seio cristão, né, ter atenção a isso, estar bem apresentado, estar bem organizado, para que os nossos irmãos não vão buscar mulheres fora, não é? E nem as nossas irmãs. Exatamente, mas quando toca-se da questão do bem-estar atualmente, isso me remete àquela mulher. Também. Ela tinha posse de algo muito valioso, mas não meteu Deus por frente daquilo que ela tinha. Isso quer dizer que se naquela época ela guardava aquele perfume muito caro, por que hoje nós não podemos ter um perfume com uma alta boa qualidade? É exatamente isso. E olha que Jesus ficou admirado com o gesto da mulher, porque ela gastou o perfume que era caro a lavar os pés de Jesus e ainda enxugou com o seu cabelo, não é? Então nós precisamos, quando Jesus fala sobre isso e mostra isso como exemplo, é no sentido de, ainda que as coisas que nós tenhamos em posse forem tão caras, nós precisamos ter atenção que eles não são deuses nas nossas vidas. Amém. Não são deuses na nossa vida. Deus em primeiro lugar, mas não quer dizer que nós não podemos ter coisas caras, não podemos ter posses caras, não é? Nós precisamos primeiro ter atenção ao equilíbrio. Eu falo muito sobre isso, sobre o equilíbrio das coisas. Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Até porque Ele nos deu, né, nos deu como posse, né, como promessa, a vida em abundância. Amém. Então nós precisamos mostrar essa vida em abundância que nós temos na parte de Deus. Seria muito ao contrário. Eu acho que a pessoa, em vez de o mundo olhar como quando a pessoa se converte se torna velha, o mundo deveria olhar quando a pessoa se converte se torna jovem e se torna abundante, não é? Porque em Cristo nós somos abundantes, nós somos, né, rejuvenescidos, porque a Bíblia fala que o Senhor nos renova como a águia e as nossas forças são renovadas a cada dia das nossas vidas. Então a cada dia das nossas vidas nós rejuvenescemos em Deus. Aleluia. E o brilho espiritual é muito importante nas nossas vidas, né? Vista uma boa roupa, organiza-se, mas não se esqueça do brilho espiritual, não é? Há muita gente que diz que não, o problema é que na igreja se proíbe fazer tudo. Você não pode fazer isso quanto à juventude. Tem muitas restrições, não podes andar assim, não podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Isso que tem impedido muita gente se doar para a presença de Deus. Como é que tu rebates isso? Exatamente. Olha, isso é muito na questão de doutrinas da igreja. Algumas doutrinas da igreja tendem a proibir muitas coisas. Por isso é que há pessoas que dizem que ser cristão é ser preso, porque lhe impedem de fazer certas coisas, impedem de fazer, né, aquilo que é o que um jovem normal faz. Mas nós precisamos saber que Jesus Cristo não nos proíbe de tais coisas, né? Desde que a Bíblia fala claramente que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós, quando somos cristãos, nós em si, com Cristo Jesus, nós sabemos aquilo que convém nos fazer e aquilo que não convém. E é importante salientar que estar em Cristo é ser livre. Deus nos deu posse de liberdade. Estar em Cristo é ser livre. Nunca nenhuma pessoa que se converte se torna preso. Nós deixamos de fazer certas coisas não porque nos proíbem ou não porque nos
prendem, mas é porque não convém a um cristão fazer, né? Mas isso não significa que um cristão não pode, se calhar, sair, passear, tomar alguma coisa, não é? Se divertir, pode e deve, não é? Como um cristão jovem deve fazer isso, deve sair, deve se divertir, deve mostrar que está a viver uma fase da juventude. Mas atenção, nem tudo nos convém fazer, não é? Atenção a isso, não é? Dizem que primeiro vou viver a minha vida e depois vou vir me converter de uma vez. Mas atenção, o ser cristão é ser livre. É como um preso, não é? Eu posso até estar entre quatro paredes, estar preso, mas estar livre espiritualmente. Amém. Não é? E aquele que está fora, que está lá a andar normalmente, está preso espiritualmente. Então é atenção sobre isso. Isso quer dizer que quando não temos uma paz espiritual, nada vale o externo. Nada vale o externo, não é? Nada vale o externo. A verdadeira liberdade é espiritual. A verdadeira liberdade é mental. Então eu estando em Cristo Jesus sou livre, tenho a minha liberdade porque Deus me deu liberdade. E pode ser o caso de pessoas que estão no mundo, que vivem, que vão nas festas, mas se tornam presos porque são escravizados, não é? Vivem escravizados pelo maligno e pensam que isso é liberdade, mas isso não é liberdade. Não é. Muitas mulheres têm esse conceito de ser jovem cristã e ser velha. Atenção a isso. Eu me converti quando eu tinha 15 a 16 anos, né? Eu já tenho muito tempo, se calhar, de conversão, até a dada altura. Algo que eu tenho muito tido atenção é o meu estado, né, físico, o meu estado espiritual e a minha aparência também. Eu presto muita atenção nisso porque eu sou jovem. E ser cristão não me inibe de ser jovem. Ser cristão não me faz deixar de ser jovem, né? E eu preciso estar organizada, ter controle com a minha aparência. A igreja não coloca ninguém velha. Ser cristão não coloca ninguém velha. É o conceito de muitas mulheres. E elas se impedem a si mesmas de se organizar, porque pensam que... Porque muitas mulheres às vezes vêm com a ideia de que vou ser cristã, lá vou encontrar tudo, vou encontrar já marido, vou encontrar não sei o quê. E perdem-se nisso e esquecem-se da sua própria aparência, não é? Esquecem-se da sua própria do seu próprio físico, do seu bem-estar e prendem-se nisso. Então, eu preciso passar um conselho às minhas irmãs, aos meus irmãos cristãos e jovens, que não deixem de ser jovens por ser cristãos, né? Precisam continuar a ser jovens e viver cada fase. É muito importante não saltar as fases. É muito importante porque existe muito essa questão de velhice precoce. Tem-se falado muito sobre velhice precoce na juventude, velhice precoce enquanto criança. Vejo mulheres bem jovens, já vestem roupas de adulta, o cabelo está sempre bem desorganizado, né? Já não põe o mesmo perfume, tem aquele cheiro de calor muito ativo, não coloca um bom mundo. É muito importante. Vai ao salão, faz o cabelo, faz as unhas, não é? Endireita o cabelo, se possível endireita o rosto, faz uma maquilhagem, porque há muitos cristãos que tem tabu quanto a isso. Tem tabu de que mulheres cristãs não podem se maquilhar, não podem e não sei o quê. É preciso se organizar. A Bíblia fala que eu sou a noiva que se adorna para atrair o Senhor. Obviamente que quando a Bíblia fala sobre se adornar, fala em termos espirituais, não é? Fala em se organizar espiritualmente para atrair o noivo. Mas eu venho trazer isso no sentido também físico. O adornar, o vestir bem, o se organizar é muito importante também. Eu venho trazer no sentido físico de que mulheres, principalmente no seio social e espiritual e, né, cristão também, há muitas jovens solteiras. Há nível de muitas mulheres solteiras do que homens, não é? Por causa disso, homens vão buscar mulheres fora porque não encontram mulheres bem organizadas dentro da igreja. Pensam que se adornar é pecado, pensam que se organizar bem é pecado, mas nunca foi e nunca será pecado. Exato, porque a Bíblia até diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Como é que exatamente. Somos nova criatura e se tornamos velhos ou velha? Nunca nos tornamos velhos. Nunca um bebê que nasceu agora vai se tornar velho. É impossível. Quando Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo, está a falar sobre deixar as coisas do passado, está a falar sobre é como se tornar filho novamente. Então é impossível um bebê se tornar velho. A intenção de se tornar nova criatura é exatamente isso, ser novo. Exatamente. Então muito obrigado pelo seu apelo aqui. Eu creio que muita gente aí aprendeu que ser cristão na juventude não é mal algum.
se preparar bem, se vestir bem, não tem mal nenhum. Exatamente. Cheirar bem, não tem mal nenhum. Sair para divertir um pouco. Exatamente, desde que não façamos coisas que não convêm ou que escandalizam o nosso próximo. Então, muito obrigado a você que está ligado. Muito obrigado pelo nosso convite, Jéssica Antônio. Obrigada eu pelo convite. Foi um prazer falar ao podcast. Foi um prazer passar esse pensamento meu às outras pessoas e deixar aqui um recado especificamente para mulheres, porque tem se tocado muito para a área das mulheres, né? Sobre o bem vestir, sobre o bem vestir também é uma arte e não precisa ter muito dinheiro para estar bem organizado, não precisa ser rica, não precisa ter um salário super, mas é preciso aprender a coadunar as cores, organizar as suas próprias roupas, nem que forem poucas, organizar o seu cabelo, né? Nem que for um puxinhozinho, alguma coisa, mas nunca deixa de ser vaidosa.